Olá, seja bem-vinda a mais uma live. Vamos começar uma live muito especial. Eu tô com essa série incrível chamada Forte e Corajosa, uma série que tá trazendo para você várias ferramentas para você se tornar, de fato, uma mulher forte e corajosa. E hoje a gente vai falar de algo muito importante nesse caminho, que é a importância de se livrar do peso do passado. O passado ele pode ser muito pesado para muita gente, mas hoje você vai entender como se livrar de vez desse peso do passado. Eu vou te dar tanto fundamentos bíblicos quanto insights poderosos de coisas que eu já fiz e faço ainda para me livrar do peso do passado. Eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida e vai ajudar você. Vou colocar aqui o tema na tela, você que está chegando agora, às vezes não está sabendo do tema, né? Eu gosto que a pessoa chegue já sabendo do que é, para ela não ser confundida, mas sempre tá ciente do tema que a gente vai trazer. Deixa eu ver se eu fixei bonitinho aqui. Acho que sim. Vamos tentar de novo. Pronto, fixado o tema. Livre-se do peso do passado. Gente, o passado, ele é maravilhoso. Eu sou o tipo da pessoa que amo conhecer, por exemplo, museus. Amo visitar museus. Quem aí gosta de visitar museu, comenta aqui. Comenta aqui. Se eu vou num lugar e tem museu, eu já sei antes, porque eu já dou uma lida antes. E já chego lá sabendo que tem museu e quero conhecer. Porque eu acho que o museu é um lugar incrível para você ter muita fonte de referência. Mas como diz aquela velha máxima, não é. Enquanto todo mundo vai chegando aqui na live, vamos fazer isso? Olha, tô vendo muita gente, Joana, falando que gosta de ouvir as lives. Deixa eu ver quem mais deu aqui. Teve alguém que falou que é de Goiás, eu me perdi aqui que eu tava dando boa noite para vocês. Deixa eu ver. A Sara tá aqui novamente. Que legal, muita gente chegando. Muito obrigada pela sua companhia. A Sara também gosta de museu. A Elisandra não gosta de museu, né? Todo mundo que gosta, né? Mas eu amo museu, gente. Eu amo conhecer a história das pessoas, entender um pouquinho a história delas, porque conhecer o passado é entender a nossa história também e o nosso futuro. Olha lá, Maria Adriana é de Pernambuco, a Lídia de Montes Claros, muita gente aqui de muitos lugares. Natália, minha sobrinha, vamos estar juntos se Deus quiser, segunda-feira. A Dayana tá aqui, primeira vez ao vivo, tá toda feliz. A Joelma gosta de museu como eu, é uma fã de museu. E a Daisy gosta do passado dela, então ela tá em paz. Ela tá super em paz com o passado dela. Neuza tá aqui também, boa noite. Neuza lá do Rio Grande do Sul, Elisandra do Rio de Janeiro. A Gleice Saboia sempre tá aqui. A Mari gosta de igrejas antigas. A Ana tá aqui a primeira vez ao vivo. Gente, desculpa, eu tô sem óculos, tá difícil ler. A Vasconcelos é de Arco Verde, em Pernambuco. Que legal, que lindo o nome da cidade, Arco Verde. Jonava, boa noite, Jana. Deixa eu ver quem mais. Edneia, tá em Poços de Caldas. A Cleo tá em. A Gle Saboia tá lá em Porto Alegre, que é a Gleci. E muita gente chegando. Sejam todas muito bem-vindas. Muito obrigada pela sua companhia. Logo mais essa live vai para o YouTube, ainda essa semana. Logo mais, quando eu digo, logo essa semana, né? A Cíntia de Macaé, estaremos juntas em setembro. Isso mesmo, Cíntia. Se Deus quiser. Obrigada pelo carinho, viu, Cíntia? Gente, vou até dar a agenda aqui, aproveitar, né? A Edneia do Maranhão. Sábado agora, se Deus permitir, né? Porque tudo tem que ter a permissão de Deus, mas no meu coração já tá tudo certo, já tá tudo organizado. Estarei na igreja, na presbiteriana de Contagem, onde eu fui ministrar com meu esposo. Agora eu vou ministrar para as mulheres. Vai ser bênção demais, um tema maravilhoso. Depois você acompanha nos stories, que lá eu tô colocando todo dia essas ministrações. Olha lá, temos pessoas do DF, a Edné de Maringá, claro, a Edné já esteve comigo lá em São Paulo, uma ministração, Thaisa de Cataguases, a Sara, se Deus quiser, vai estar lá. Minha cunhada Terezinha tá confirmada, vai comigo lá em Contagem no sábado, tá? E aí, ainda esse mês, se Deus permitir, eu vou estar em outra igreja no bairro Lindéia, lá no dia 17, é um congresso de mulheres. Eu vou compartilhar tudo isso para vocês em setembro no Rio de Janeiro. Eu diminui muito a minha agenda, né? Tô com muita demanda de trabalho e tenho feito muito trabalho aqui na internet desde a pandemia. Então, com isso, eu diminuí a agenda. Então, tenho
tenho assim muito. Assim, tenho recusado mais convite que aceitado. A verdade, eu tenho que dizer é essa. Mas assim, quando Deus fala comigo e tem o aval da igreja, e do meu esposo, eu vou. Então, saibam disso. Se eu estou indo numa dessas igrejas, é porque estou sendo abençoada para ir, com todo o aval da minha família, o aval do ministério, o aval institucional. E alguém perguntou se eu sou presbiteriana ou batista. Eu congrego numa igreja batista, mas eu estive durante muitos anos numa igreja presbiteriana, então eu me sinto muito confortável em várias igrejas, né? Eu acho que esse é o povo de Deus, a gente se sente confortável em muitas instituições. E eu tenho muito critério também para ir nas igrejas, sabe? Eu sou muito criteriosa. A gente, infelizmente, tem visto tantos escândalos e tento, é, eu tento sempre pedir a Deus que me livre de qualquer igreja que esteja contaminada, né, pelo mundo. Então, o Senhor tem guardado minha vida, meu coração e esse ministério. Então, sempre que eu vou é um prazer, eu vou voluntariamente, não tem cobrança de valor nem nada, né? Só tenho o deslocamento mesmo. Então, dito isso, vamos ao assunto que interessa, vamos nos livrar do peso do passado? Vamos começar essa história? Bom, eu queria começar com uma ilustração. Como é que funciona essa história do passado? Pensa assim, que você tem que fazer uma escalada para subir uma montanha. E aí, você foi colocando várias pedras dentro da sua mochila. Várias pedras. Vai ser fácil subir essa montanha? Não vai ser fácil. Você sabe que vai ser difícil. Essas pedras são o seu passado. E elas justamente representam isso, né? Esse peso que o passado implica na nossa vida. Inclusive, eu vi um filme que agora eu me esqueci o nome, ele tem aquela que fez Legalmente Loira, esqueci o nome daquela atriz. Renée, não, Reze Whisperton, sei lá, não sei o sobrenome dela. Wiz é alguma coisa. Não sei nem como que é, mas enfim, ela fez aquele filme Legalmente Loira. Ela fez um filme recente que eu assisti com meu maridão, que ela vai fazer um trajeto assim solitário. Ela tá passando por uma crise existencial e ela vai fazer esse trajeto solitário, história real. E ela faz uma travessia bem longa, assim, bem difícil, que as pessoas geralmente fazem em grupo. É bem interessante. E mostra que no começo ela vai com um monte de equipamento, sabe? Ela nunca tinha feito isso, então ela vai com um monte de equipamento. Então ela vai com aquela mochila que ela custa levantar para andar com a mochila. E aos poucos essa mochila se torna um obstáculo para ela. Aquelas mochilas de acampamento gigantes se tornam um obstáculo porque é muito pesada, ela tem que andar muito, ela se machuca inteiro, o pé sangrando e tudo. Então aquilo vira um obstáculo. É exatamente o que o nosso passado representa e, aliás, é o que o filme traz também. O filme vai mostrar que ela estava muito presa ao passado e por isso ela não conseguia avançar na vida. Ela já era uma mulher adulta. Eu tô conseguindo lembrar o nome do filme, gente, mas eu prometo contar nos stories. Vou pesquisar no Netflix, no que eu assisti, daí eu conto pra vocês nos stories. É, aliás, eu tô aqui com o notebook aqui na frente, às vezes eu já consigo até olhar enquanto eu vou falando com vocês. O que que acontece? O filme retrata isso. Ela tá presa ao passado, a um casamento que muito complicado, a uma vida cheia de muita devassidão, e ela não consegue andar para frente, a vida dela tá estagnada. Deixa eu ver aqui. René Witherspoon. É difícil esse nome, né? Witherspoon. Aí eu vou ver só aqui o nome do filme, tá? Que eu não gosto de ficar devendo nada a ninguém. Filme trilha, vamos ver. Vamos ver se eu acho. É um filme novíssimo. Achei, acabei de achar. Chama-se. Não, deixa eu ver se é esse filme. Incrível que pareça, o filme chama-se Livre, tá no Netflix. É com a Renée Witherspoon, aquela atriz que fez Legalmente Loira. É um filme muito bom. No título original chama Wild, que é selvagem, né? Que é como ela se apresenta no filme, tá? Vai preparada, não é filme para criança, é filme para adulto. Ela tem essa personalidade selvagem, mas quando você vai, a história vai caminhando, e a história é real, tá? É um filme bem interessante. É, ela vai mostrando como a vida dela estava cheia de problemas, é uma jornada, assim. Então, a jornada dessa trilha dela é a jornada dela tentando se reconciliar com o passado dela, tá? Então, eu vou repetir aqui o nome do filme, chama-se Livre, com a Renée Witherspoon, aquela atriz loira que fez Legalmente Loira,
E também, no título original chama Wild, que seria selvagem, tá? Esse filme acho que ele ilustra bem, é um filme adulto, vou lembrar, né? É um filme adulto, não é um filme para criança, tá? Porque às vezes a gente tá, né, as mães estão assistindo com criança junto, não é. Mas é a história de uma mulher que chega aos 26 anos e perdida, né? Perdida no filme. E aí ela tá viciada em drogas, então por isso não é um filme que criança pode assistir. Ela perdeu a mãe dela e ela decide fazer essa grande jornada, é, essa caminhada. E aí, essa caminhada é que vai trazer toda a reflexão sobre a vida dela, né? Então, assim, é uma coisa meio assim, é uma trilha de, deixa eu ver aqui, 1.000 milhas, que eu não sei quanto dá em quilometragem, mas eu sei que é uma trilha enorme. Essa mulher que deu a história original, ela tá viva, então tem o livro dela, no final mostra fotos da personagem verdadeira, e tá bem legal. Então, é legal, até no sentido de entender sua própria, entender isso, como o passado ele pode ser terrível para nós, se a gente não souber lidar com ele. Então, essa alusão que eu fiz do filme, que é isso, ela começa essa trilha, essa jornada, com uma mochila enorme de acampamento, levando milhares de tralhas. Isso, a Vasconcelos tá falando que o filme é livre, é isso mesmo, eu acabei de falar, porque eu olhei aqui no Google, joguei no Google. Chama-se Livre ou Wild em inglês, tá lá no Netflix. Filme desse ano, tá? 2024, com a Renée Witherspoon. E esse filme, ele vai mostrar isso. Então, é um filme que vai mostrar essa caminhada dela, tentando lidar com o passado dela, um passado cheio de devassidão sexual, de drogas, e ela tá nessa confusão. Mas essa caminhada vai trazendo ilustração. Mas o que eu queria pontuar aqui exatamente é que justamente o fato dela estar com essa mochilona pesada, cheia de coisas que pareciam muito úteis para o acampamento dela, para a trilha, para a jornada, acabam se tornando um problema porque ela não consegue avançar e até que ela encontra um acampista assim mais experiente e que vai dar uma limpa nessa mochila dela. Então, hoje eu sou esse acampista experiente que vou ajudar você a dar uma limpa na sua mochila. A sua mochila está pesada, tá difícil, não tá? Então, eu vou ajudar você, vou fazer como aquele personagem no filme, vou pegar a sua mochila, vou abrir, vou falar, isso aqui você não precisa levar mais, isso aqui não precisa levar mais, isso você não precisa levar mais, tá bom? A live já é um bom nome de filme, isso aí, muito bem. Então vamos lá. Eu quero primeiro te dar alguns passos para te ajudar nessa jornada de limpar sua mochila. Vamos lá. Primeiro ponto é identificar o que está te prendendo ao passado. A gente passa por várias situações ao longo da vida, algumas situações traumatizantes. Enquanto você não enfrentar, como a atriz faz no filme, enquanto ela não enfrenta aquilo, ela não se livra do peso do passado. Há um momento em que a gente tem que enfrentar os nossos males, enfrentar as coisas ruins que nós vivemos ou fizemos, ou causamos, ou provocamos, ou sofremos. Então eu vou falar abertamente aqui porque eu já compartilhei numa live no Setembro Amarelo. Eu tive uma experiência no passado muito ruim, né? Eu passei por duas situações de abuso sexual na infância, com 9 e 12 anos, e isso me criou um trauma muito grande. Porém, eu não identificava isso, eu levei anos para identificar. Então, enquanto eu não identifiquei isso, é, eu vivi presa nisso aí. Eu vivi presa, sem perceber, eu estava presa nisso. Porque é uma coisa tão horrível que coisas que às vezes a gente esconde, né? Então eu tentei muitas vezes sublimar isso, tentar lidar como se isso não tivesse acontecido. E toda tentativa de esconder foi pior. E eu levei muitos anos até para conversar sobre isso com meus pais, que sabiam de tudo, porém era aquele assunto que não se falava. E até isso me machucava, porque eu achava que era uma coisa assim, cruel até dos meus pais. Porque eles nunca lidaram com isso, porque eles nunca falaram comigo, porque eles nunca trataram disso comigo. E alguns anos atrás, felizmente, porque Deus é bom, eu pude conversar com meus pais e eles tiveram uma crise de choro porque eles acharam na ingenuidade deles que talvez não falar dessas coisas iria ser bom para mim, sabe? Ia fazer bem para mim, porque talvez eles falam, até foi a fala da minha mãe. Eu achei que você nunca ia lembrar disso.
E na verdade eu nunca tinha esquecido disso. E eles acharam que se não falassem, talvez por eu ser muito infantil, porque eu era muito infantil, muito ingênua, talvez eu não lembrasse. Mas isso criou um peso gigante para mim, de muitas formas, que não vale a pena aqui falar, que não é o tema da live. Mas eu estou usando esse exemplo de ilustração, e se você quiser ouvir essa história inteira, tá lá na live do Setembro Amarelo. Então, é só você rodar algumas lives para trás, você vai ver uma de setembro, porque eu falo sobre prevenção ao suicídio, e eu citei que isso culminou numa tentativa minha de suicídio quando eu tinha 20 anos. Então, tudo isso dito, é importante falar assim, o passado ele pode ser uma coisa completamente tóxica para nós, se a gente não souber lidar com ele. E eu só pude lidar com esse passado quando eu, de fato, o confrontei. Confrontei comigo, confrontei com os meus familiares, com meus pais, que puderam passar o ponto de vista deles. Quando eu pude confrontar, identifiquei, isso aqui me prendia, isso aqui me fazia mal, isso aqui me intoxicava, isso aqui me gerava várias sequelas. Quando eu lidei com isso, foi libertador. Eu me lembro como se fosse hoje, a primeira vez que eu falei disso publicamente. E eu falei numa reunião de célula, que a gente chama, né, que é um pequeno grupo. O tema era propício para falar isso, o Espírito Santo já vinha me curando de várias formas, mas faltava eu externar isso. E na hora que eu falei naquele ambiente seguro, eu fui acolhida, eu fui abraçada, e o Espírito Santo usou uma irmã para falar comigo, e ela trouxe uma palavra tão linda que Deus me deu só filhos homens, né, para eu curar a minha visão distorcida da masculinidade. E eu realmente depois passei a entender isso, que o Senhor curou a minha visão. Eu tinha uma visão muito ruim dos homens, né? Uma visão muito nociva. E aí isso curou a minha visão. Eu pude fazer as pazes, né? E isso só beneficiou todo mundo à minha volta, especialmente meu marido, né? Que eu pude ter uma aliança de fato 100% verdadeira, né? Porque até então tinha sempre essa angústia aí de alguém que foi ferida na infância. Então, pode ser isso. Pode ser que você viveu algo tão terrível assim, mas enquanto você não lidar com isso, sabe? Isso não é uma vergonha. Durante muito tempo eu também senti que isso era uma vergonha, sabe? Uma vergonha. Mas à medida que Deus também foi me levando a expor isso, eu já expus isso em igreja, já expus isso publicamente, de tantas formas, até numa live aqui no Instagram, com uma psicóloga, né, querida, uma amiga minha, a gente falou sobre isso. Então, na hora que eu expus isso publicamente, expus isso em pequenos grupos, expus isso em testemunhos, expus isso em pregações, essa história já não faz parte de mim mais. Por isso que eu posso contar hoje sem uma lágrima, sem, porque parece que a história nem é mais minha. E de fato não é, agora ela já é dividida de muita gente, essa história. E à medida que eu fui caminhando com o Senhor, eu fui descobrindo que essa história realmente não é só sobre mim. Muitas mulheres, talvez grande parte das mulheres já viveu algo similar. E, e isso me deu uma conexão com as mulheres muito forte, um entendimento da mulher muito forte e me ajudou a entender mais a alma feminina, a complexidade feminina e também me fez me reconciliar então com o sexo oposto, né? Fazer as pazes, não tô em guerra com ninguém, eu tô livre. Mas por que isso foi importante? Porque isso parou de marcar o meu futuro. A Júlia tá perguntando se eu consegui perdoar a pessoa, foram as pessoas, né? Porque foram duas pessoas. Consegui, inclusive eu conto isso no meu curso, 21 dias para ser uma mulher virtuosa. Aí eu conto em detalhes o que eu tive que fazer para perdoar. Mas é importante dizer isso. Sim, teve o processo de perdão, vou falar também dessa importância para se livrar do passado. Porém, às vezes, um peso disso aí marca a sua vida se você não lidar com isso para sempre. Então você pode fazer terapia, você pode fazer várias coisas e elas são boas e importantes. Mas tem um momento em que você tem que falar assim: eu não sou isso. Isso não me define mais. Porque às vezes você acha que isso está te definindo, sabe? Você ter passar por essa experiência foi muito libertador para mim quando eu tive uma conversa muito franca com Deus quando eu me converti, né? Eu conheço Jesus desde criança, mas eu me converti, deixei ele tomar as rédeas da minha vida e mudar a direção.
e isso foi a minha conversão, eu já era adulta, já era casada, e já tinha 2 filhos pequenininhos. E aí eu tive uma conversa com Deus, eu falei, se o Senhor me ama tanto, por que isso aconteceu comigo? Quando eu falei isso, eu falo que foi como quando, tem um filme antigo da Disney que o tio Patinhas, ele vai passando por várias fases da vida dele e vai vendo várias coisas, é um filme de Natal. Foi como se eu estivesse vivendo aquela situação. Ele me levou em vários lugares e me mostrou onde ele estava em cada momento. E isso foi tão maravilhoso, foi uma experiência tão única, porque eu vi que Jesus nunca tinha me abandonado. Na verdade, ele estava ali comigo. Nas horas mais difíceis, ele estava ali comigo. Então, isso conseguiu me ajudar. Isso foi um dos pontos, né? Foi isso, foi entender onde Jesus estava nisso, onde o Senhor estava, entender, receber o acolhimento das pessoas e expor isso. Porque quando você expõe, gente, tem uma coisa, né, que a palavra de Deus nos ensina. Confessem a Deus para serem perdoados e confessem uns aos outros para serem curados. Então, talvez quando eu estou te compartilhando isso, talvez já viveu algo similar, tá pensando, nossa, eu não imaginei que a Janaína já tinha vivido isso. Mas quando eu conto, sabe o que acontece? Essa história deixa de ser minha, porque eu sou cada vez mais curada. Toda vez que eu falo, eu sou curada. Então, a primeira vez que eu falei disso publicamente, eu falei isso soluçando de chorar, com um misto de vergonha, de medo, de julgamento. Porém, hoje eu posso falar sorrindo, porque parece que eu tô contando a história de outra pessoa, nem é a minha. E de fato é verdade. Não sou mais eu, porque eu não sou mais aquela pessoa lá de trás, nem aquela menininha de 9 anos, nem aquela menininha de 12 anos. Eu sou uma mulher adulta com quase 50 anos, curada para a honra e glória do Senhor. Então, tô compartilhando algo tão, tão profundo e tão pessoal para te dizer o que está lá em Isaías 43. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura não percebeis? Vocês não estão vendo que Deus está fazendo uma coisa nova? Não só na minha vida, na sua vida. Enquanto você ficar olhando para esse passado sombrio e coisas ruins que te aconteceram, você não vê a luz. Você está vendo só a escuridão. Veja a luz. Eu sempre, né, depois que isso aconteceu, essa cura aconteceu comigo, eu falo assim: quem fica olhando para trás, gente, bate. Você tá dirigindo, você só andar olhando para trás, bate. Eu aprendi isso do pior jeito. Uma vez eu fui entrar numa rodovia, pegar o anel rodoviário aqui em Belo Horizonte, e aí eu tava. O carro da frente foi e eu fui olhar para trás para ver se eu podia ir. Eu só olhei para trás e fui. Não vi que o carro da frente, na verdade, foi, mas parou. Foi, mas voltou. E aí, o que que aconteceu? Eu bati nele e eu tava errada, né? E era uma mocinha jovem, ela ficou com medo, ela fez que ia e recuou e eu não vi, porque eu fiquei só olhando para trás. Quem só olha para trás bate. Então, se você ficar olhando só pro seu passado, você vai bater no seu futuro e vai ser terrível. Agora tem um futuro bom para você. E eu sou a prova viva disso. Eu vivo esse futuro bom, que só é possível porque eu fiz as pazes com o meu passado. O passado não me definiu. Pelo contrário, eu consegui ver a mão de Deus no meu passado, vi que não estava escondida de Deus, não estava esquecida, não estava abandonada. Pelo contrário, estava guardada e separada. Sabe? Olha lá, a Leca também está contando uma intimidade, perdeu 3 bebês, queria contar que isso não tinha acontecido, mas toda vez que ela compartilha hoje, ela é curada. E pensa, Leca, a bênção que é para uma mãe que perdeu um bebê escutar o seu testemunho. Porque o seu testemunho para ela fala assim: você também vai vencer. Eu tô aqui, eu venci. Você também vai vencer. Sabe? É igual como eu lidei com a morte da minha mãe no passado. Muita gente ficou um pouco impactada, ou muitas, muitas, muito impactadas. Eu escrevi um livro, vou lançar agora, se Deus quiser, no dia do aniversário dela. E aí, qual foi a reação, assim? Porque as pessoas, elas foram um pouco confrontadas, né? Mas eu não lidei assim com a morte da minha mãe. Mas o meu testemunho ali estava dizendo: olha, você pode lidar melhor com isso. Então, do seu testemunho também faz isso. Tô recebendo aqui o pedido da Thaís da referência, Isaías 43, versículos 18 e 19, tá? Isaías 43, 18 e 19. Aconteceu comigo, referente a uma humilhação pública, 2 vezes, uma dentro da igreja e outra fora dela, e também solucei por muito tempo em falar primeiro. E também numa célula eu fui liberta, tá vendo? Às vezes é num ambiente seguro, às vezes é com uma amiga, às vezes é com um grupo de amigas. É um ambiente de segurança que você pode se expor. E ao se expor,
ao falar uns aos outros, nós somos curados. Gente, isso é maravilhoso, isso é de Deus. Eu falo que até a terapia, a psicologia, ela bebe dessa fonte, né? Porque quando a gente fala para o outro, a gente é curado. E a psicologia é isso, né? Você falar, contar para uma pessoa, um profissional, e você é curado. Olha que legal. A Ivanis contou a experiência dela com Alzheimer, uma pequena homenagem para minha mãe. Que lindo. Oi, Ivanis, depois compartilha com a gente, tá? Como é que faz para ter o livro, comprar, que aí eu divulgo, porque muita gente lidando com a experiência do Alzheimer é uma experiência, né? Como a população está envelhecendo mais, essas doenças da, comuns da velhice, mas que a gente não via tanto, porque as pessoas não viviam tanto, né? A gente começa a ver mais. Então, é assim como o câncer e tantas outras enfermidades que a gente fala assim, nossa, aumentou muito, não é? As pessoas estão vivendo mais. Antigamente tinha pouco diagnóstico, os médicos sempre me falam isso. Não é que tinha menos câncer, tinha menos diagnóstico. Então você morria nem sabia que estava morrendo. Hoje não, hoje já diagnostica mais, você tem mais precisão. Então a gente precisa lidar com isso, ter informação. A informação, ela nos ajuda. Jesus disse isso, que a gente pereceu por falta de conhecimento. Então a gente tem que buscar o conhecimento. Então eu quero te ajudar de uma forma didática. Como é que você pode fazer isso, tá? Esse é o primeiro ponto. Identificar o passado que te prende. Como você pode se libertar dele? Primeiro, anota o que que é. Anota, não tenha vergonha, porque é para você, tá? Você tem que pegar e escrever o que é que tá te prendendo. Faz uma reflexão quando acabar essa live. O que tem te prendido? Sabe? O que tem te ferido? A Ju tá contando aqui. Vou falar a Ju porque a Ju tá sempre comigo. É algo que fizeram dela uma pessoa insegura, né? E você vai descobrir. Faça essa reflexão. Volte àquele momento em que você era segura. Lembra do momento em que você era segura. Fazer igual eu faço com os meus filhos, né? Volta lá, onde era, eu fazia com meus filhos, né? Que agora já estão tudo adultos. Volta para lá, para onde você era segura. Lembra um momento de segurança. E tenta descobrir o que aconteceu ali que você passou assim segura. Às vezes uma fala, um olhar, às vezes, sabe, tem às vezes uma coisa que você queria fazer e as pessoas falaram. E isso travou você. A gente tem que identificar. Identifique o que te machuca, né? Eu vou dizer, por causa da experiência que eu contei, eu achava que todo homem era ruim. Todo homem vai fazer mal para a mulher em algum momento. Então, eu me relacionei de uma forma muito equivocada com os homens, uma forma muito de tentar magoar os homens. Então, eu sempre me envolvia e logo terminava o relacionamento. Eu queria machucar as pessoas. Inconscientemente, tá, gente? Não era uma coisa que eu pensava em fazer. Era sem saber, sem perceber. Porque no fundo eu estava buscando aquela reparação daquele dano. Só quando eu fui curada que eu pude ser liberta disso. E de fato, viver um tempo novo de Deus para mim. Então, pega uma folha de papel, escreve, guarda isso para você, sabe? Escreve, tenta identificar o que fez você mudar, o que aconteceu. Foi um bullying? Foi uma coisa que alguém falou para nós, sabe? Tenta identificar. Quando você identificar, aí é um segundo processo. Você tem que pedir perdão a Deus. Peça. Mas depois, confesse para alguém. Pode ser uma amiga de confiança, pode ser uma irmã, mas tem que ser uma pessoa que já passou pela prova da confiança, tá? Porque tem pessoas que vão usar nossas fraquezas para depois nos ferir, não pode. Tem que ser alguém que nunca vai usar isso contra nós. E aí, você expõe isso. E talvez seja difícil da primeira vez, mas eu te garanto que da segunda vai ser mais fácil, da terceira vai ser muito mais, da quarta você. E aí vai acontecer como está acontecendo comigo atualmente. Eu posso falar disso como se eu estivesse contando uma história de outra pessoa, porque você de fato já será outra pessoa. Esse é o primeiro ponto, tá? Para você identificar o peso do seu passado. O segundo, que aí tem a ver com essa parte, que é perdoar-se e os outros. Sim, se a gente não perdoar, você continua com aquela corrente amarrada no seu pé. Não tem escapatória. Eu digo assim, para o cristão, o perdão não é opcional, o perdão é obrigatório. Eu gostaria que fosse opcional, porque algumas pessoas a gente não queria perdoar, mas você vai ter que perdoar. Eu tive que perdoar meu abusador, os meus abusadores. Eu tive que perdoar e fazer essa oração sincera e do fundo do meu coração. Perdoar. Perdoar porque não sabiam o que faziam, perdoar porque são doentes, perdoar porque por algum motivo eles foram adoecidos, né?
porque a gente sabe que muitas pessoas também foram vítimas. Então, eu tive que perdoar. Você vai ter que perdoar. Não tem outro jeito. Pode ser que você foi traída, pode ser que você perdeu o pai ou a mãe e isso te trouxe uma ferida muito grande. Pode ser que você perdeu seu cônjuge, pode ser que você perdeu um filho e você vai ter que perdoar. Perdoar o outro, porque às vezes foi culpa de alguém, né? Foi um acidente, alguma coisa assim. Se você que vai ter que perdoar, vai ter que perdoar essa pessoa. E não é porque ela merece, é isso que é importante. Olha lá, a Júlia tá falando, como é que perdoa uma coisa tão séria dessa? Então, como é que você perdoa? Porque o perdão não é um sentimento. Porque se fosse um sentimento, eu já não quero, eu quero que sofra, eu quero que passe as piores coisas do mundo, eu quero que seja preso, que passe muita coisa ruim. Mas quando você pensa assim, peraí, não é merecimento, não é que a pessoa merece, ela fez só pra não merecer. Mas é porque eu não quero mais estar ligada a essa pessoa. Eu quero me desconectar dessa pessoa. Eu escrevi um post a segunda-feira, ontem, né? Falando isso. Aprenda a se acostumar com o som dos seus passos indo embora daquilo que não é para você. Aprenda a se acostumar. Porque você vai ter que fazer isso muitas vezes. Principalmente quando você perdoar. Quando você perdoa, sabe o que você faz? Eu tô indo embora desse lugar que não é meu. Eu tô indo embora dessa pessoa, porque se de alguma forma essa pessoa se conectou à minha vida, eu tô me desconectando dessa pessoa e tô indo embora. Então, eu tô gostando de ouvir meu passo indo embora dessa história. E o perdão é isso, é você voluntariamente, por uma decisão pessoal, decidir ir embora daquilo. Então, se você tem uma mágoa, um acidente, alguém provocou um acidente e por isso você perdeu um cônjuge, um filho, um pai, uma mãe, alguém, talvez hoje você não consegue lidar com isso. Mas você vai ter que perdoar. Sabe por quê? Nada vai trazer de volta. Nada vai mudar. Sabe? Nada vai mudar essa história. A não ser que você fale, eu quero que essa pessoa se desconecte da minha vida. Então perdoa, que aí ela vai embora. Aí ela vai embora do seu pensamento, o Senhor faz você esquecer dela. E aí, aqui Dai tá falando que Jesus nos deixou esse legado, e a Ivanise pergunta se perdoar é conviver. De fato, não. A Michelle tá lembrando que o filme A Cabana fala disso, fala exatamente disso, né? De um caso até de abuso e tal. Perdoar não é conviver. Perdoar de forma nenhuma é conviver. Perdoar de forma nenhuma é nem ver, não é nem conviver, não é nem ver. Perdoar é deixar ir embora agora. Tem pessoas que você perdoa, mas você vai ter que ter um mínimo de convivência. Por exemplo, um parente. Eu não digo se for um caso de abuso, tá? No meu caso, não. Eu fui a primeira vez com 9 abusada por um professor e aos 12 por um desconhecido na rua, na porta da minha casa. Porém, veja bem, se fosse um parente, evidentemente que não podia ter convivência, porque a gente sabe que a pedofilia é uma doença. Então, assim, não tem como conviver, isso voltaria a acontecer. Então, não pode ter esse nível de convivência. Então, depende da situação. Agora, é uma pessoa que te falou uma coisa, que te feriu, que te magoou, você vai perdoar. É um parente, você vai ter que encontrar. Quer dizer que você vai na casa da pessoa? Não, quer dizer que talvez você encontre uma vez, duas no ano. Tá ótimo. É uma convivência social, que eu digo assim. É a menor convivência possível, mas a necessária. Sabe, para você não ser uma pessoa megera que fala, não convivo com ninguém que me fez mal. Não. Me relaciono, mas não sou amiga, não tenho relacionamento, não tenho vontade de estar junto, só me relaciono quando necessário. Pronto. Isso é diferente, tá vendo? É outro nível. Então, quando a gente perdoa, a gente é liberta, e essa liberdade não tem preço. Eu digo a você, do fundo do meu coração, perdoe, perdoe rápido, pra você se livre rápido. É você abrir aquela mochila cheia de bugiganga que você tá carregando e falar, deixa eu tirar isso, deixa eu tirar aquilo. É você deixar pra lá e continuar a sua caminhada. E pronto, essa história não faz mais parte de você. Por isso que eu posso falar uma história tão ruim, sem dor no coração, porque já não faz mais parte da minha vida. Não sou eu mais, eu sou outra pessoa. Tá vendo? E onde a gente aprende isso? Tá lá, Jesus disse pra nós em Mateus 6, 14 e 15. Porque se o nosso perdão está ligado ao perdão que nós vamos receber. À medida que perdoamos, seremos perdoadas. Eu quero ser muito perdoada.
pedir perdão, ela demorou a reconhecer. Ela teve uma vez um problema com uma pessoa da família e isso gerou uma confusão. Só que ela não fez nada equivocou, uma verdade inconveniente. E isso pegou muito mal. Resultado: gerou um estresse com a família, com uma parte da família, e a pessoa envolvida, a pessoa principal que ela teve a grande discussão, desenvolveu Alzheimer. Então, eu levei muitos anos para convencê-la de que ela tinha que lidar com isso. Quando eu convenci, a pessoa já estava com Alzheimer. Aí não adiantava mais ela pedir perdão, concorda? Não adiantava mais. Alguém tá falando que minha conexão caiu, né? Pra mim tá tudo normal aqui, gente. Perdão. Eu acho que de muita gente travou, mas pra mim tá normal, tá? Então, eu tô contando aí uma história, né, dessa coisa do perdão, né, do ato simbólico do perdão. Então, conta uma história da minha mãe, que ela teve esse desafio aí. Deixa eu ver como é que tá aqui a internet. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Só vamos aqui no 4G. Vou no 4G porque tá travando aqui. Mas voltou, tá bom. Então, eu tô contando essa história aí da minha mãe. Quando ela de fato entendeu que, apesar dela não ter errado, ela devia pedir perdão pela forma como ela lidou com a situação e tudo, aí essa pessoa já tava com Alzheimer. E aí veio um problema, gente. Ela não se perdoava. E aí um dia, conversando comigo, ela chorou muito porque ela não se perdoava. E eu falei, não, mãe, não. O que nós vamos ficar? Ficou faltando só a história de sua mãe, tá? Então eu vou repetir ela, quem sabe. Então eu vou contar de novo a história, tá? Vale a pena ouvir de novo. Minha mãe teve uma vez um problema com uma pessoa da família. E essa pessoa que ela teve problema, ela na verdade não mentiu nem nada, só que ela contou uma verdade inconveniente. Ela não deveria ter falado aquilo. E ela falou. Quando ela falou, isso gerou uma. Sabe, a telefone sem fio? Virou uma confusão e gerou um racha na família. Eu tentei pacificar a situação, eu tentei intervir, eu tentei de todas as formas, gente. Eu tentei até sobrar um pouco para mim, eu tentei de todas as formas. Não consegui. Aí eu fiquei tentando com a minha mãe, convencê-la de que ela falou da forma errada. Que ela não errou no que ela falou, mas na forma, e que a forma às vezes compromete o cuidado. E aí, quando eu a convenci, nós descobrimos que a pessoa estava com Alzheimer, a pessoa envolvida. Ou seja, ela não ia nem entender mais o que minha mãe ia falar. Quando minha mãe finalmente aceitou de pedir perdão para ela, por ter falado uma coisa que não precisava ter sido falada, já não dava mais. A pessoa estava com Alzheimer. Aí um dia minha mãe caiu no choro, porque pensou assim: como é que eu vou fazer agora? E aí o que eu falei para ela é o que eu vou falar para vocês. Para você fazer, que às vezes você tem que perdoar alguém que você não tem como pedir perdão ou nem estar com a pessoa, ou no meu caso, que era um pedófilo, eu não podia chegar no pedófilo e falar, eu te perdoo, porque eu não queria encontrá-lo de novo, obviamente. Então, você faz um ato simbólico, sabe? Um ato simbólico de perdoar. Então, no meu caso, eu falei com Deus e no meu coração eu perdoei. No caso da minha mãe, eu citei, mãe, vamos escrever isso, escreve aí, que você quer pedir perdão pelas coisas, pela forma como você trouxe essas verdades inconvenientes, pela falta de necessidade de falar isso, né? Não precisa falar tudo. Então, ela pôde escrever isso. E eu falei, e mais do que isso, mãe, você tem que se perdoar. E isso que eu queria falar para você. Muitas vezes a gente tem que pedir perdão para nós, porque a gente não consegue lidar com isso. Então, a gente tem que se perdoar também. Às vezes você quer pedir perdão para alguém que morreu. E aí não tem como mais. Você vai carregar esse peso? Não. Então você fala com Deus. Fala com uma pessoa de confiança, escreve uma carta, se perdoa, perdoa a pessoa. E se perdoa. E pede perdão. Escreve isso, sabe? Uma coisa simbólica, mas que para Deus tem valor e para você psicologicamente vai ter um valor muito grande, que é um ato simbólico. Isso ajuda na nossa libertação também. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, não menos importante, é renovar a mente. Eu já falei, fiz uma live sobre renovar a mente. Vale a pena ir lá ouvir, tá lá no YouTube. Mas a Bíblia vai falar para nós a importância da renovação da mente. E a psicologia vai falar de uma mudança de padrão de mentalidade. Então, enquanto a psicologia fala de padrão de mudança de mentalidade, a Bíblia já falava disso para nós com a renovação da mente, que é uma mudança do padrão de mentalidade. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente troca esses pensamentos?
simples, a gente tem que trazer uma verdade no lugar de um pensamento. Porque um pensamento, gente, não quer dizer que é uma verdade. Um pensamento não quer dizer que é um ato, nem um fato. Por exemplo, se eu penso, nossa, eu estou trabalhando nessa empresa, será que eles vão me pagar no dia? Se eu ficar sem salário, se eu perder esse emprego, se eu não conseguir pagar minhas contas, e se eu ficar na miséria? Você está pensando num tanto de si, concorda? Esses pensamentos podem ser aterrorizantes, mas eles não são um fato, eles são só um pensamento. Então você tem que mudar o pensamento. Porque aqueles pensamentos que a gente aninha e dá lugar a eles fazem o que? Eles eclodem e sai um passarinho dali. Se você ficar mantendo esses pensamentos quietinhos, quentinhos, perdão, aninhadinhos em você, eles geram vida. Porque pensamentos vão acabar gerando vida. Então, minha sugestão, mude o pensamento, mude o seu padrão de pensamento. A começar, então, você tem que primeiro identificar qual é esse pensamento que hoje trava você, né, no seu passado. E aí, se libertar dele. Como é que eu me liberto dele? Simples, troca pela verdade. E qual é a verdade? Para nós que somos cristãos, a gente sabe que a verdade é o que está na palavra de Deus. Então, o que eu vou trocar? Eu vou pensar, eu sou filha de Deus, eu sou amada, eu sou aceita. Deus me criou, pensou em mim antes da criação do mundo, porque isso tudo está na Bíblia. Quando eu trago essa verdade para mim, eu paro de me sentir rejeitada, eu paro de me sentir preterida, eu paro de me sentir esquecida. Tudo isso eu vou trocando e vou começando a trazer uma verdade para minha mente, uma verdade que eu sei que é irrefutável. Então, o que eu vou te sugerir para você fazer? Uma dica didática. Eu não falei para você lá anotar os seus pedidos de perdão, anotar as coisas do passado. Agora você vai anotar uma lista de afirmações bíblicas para você repetir diariamente. É isso aí. A Sara tá falando, né, que minha cunhada escreveu nos stories dessa semana sobre trocar pensamentos ruins por oração. É isso mesmo. Então você vai transformar tudo aquilo que é um pensamento numa palavra que é uma verdade. Então, se você fala assim, nada que eu faço dá certo. Pronto, mulher, não faça isso. Não faça isso, porque você está criando uma sentença. E o que a palavra de Deus nos ensina aqui, Deus é aquele que traz existência, as coisas que não existem, pela palavra. Tiago, o livro de Tiago também vai ensinar para nós que pela palavra nós abençoamos ou amaldiçoamos. Então, o que você vai fazer na sua vida? Você vai amaldiçoar a sua própria vida? Não faça isso. Faz uma lista de frases bíblicas. Eu sempre oriento no nosso grupo de estudo que você leia a Bíblia grifando. Duas coisas. Escolhe duas cores de canetinha, porque se você é como eu, a rainha das canetinhas. Duas cores de canetinha. Uma para você riscar ordens. Isso aqui é uma ordem. E vai falar assim: faça isso, igual perdoar. Perdoem para serem perdoados. Se é um pedido ou é uma ordem? É uma ordem. Tá no imperativo. Perdoem. Eu grifo uma ordem com uma cor amarela. Aí vou lá, tá? Tem uma coisa que diz assim: porque você é minha filha amada. Porque eu desejei antes da criação do mundo. Isso é uma verdade sobre mim. Então eu grifo e anoto. Toma posse de uma dessas, coloque em post-it, porque a palavra de Deus faz assim, coloque a palavra de Deus na testa, em todos os lugares, para que você memorize isso, porque senão você fica escutando voz de gente falando coisa errada para você. Tenho muitas dúvidas e medos, tento trocar as palavras, mas não consegui. Não, Viviane, então você tem que repetir, porque tudo que vira um hábito é, na verdade, uma repetição. A gente demora a romper um hábito. Então, é igual a pessoa que bebe demais, ou fuma, ou come coisa errada demais, ela tem um hábito ruim. Para ela quebrar um hábito, ela tem que fazer um esforço repetidamente. Nos Alcoólicos Anônimos, o lema é só por hoje. Então, você não tem que pensar, a minha vida inteira eu só vou pensar assim. Não, você tem que pensar, hoje eu vou pensar assim. Aí amanhã você vai repetir, hoje eu vou pensar assim. E é só por hoje. Então, você tem que pensar naquele dia, aquelas verdades. É, e aí, alguém pediu para eu fazer uma lista, né? Eu posso fazer essa lista, mas é tão simples, de você mesmo construir sua lista. Porque Deus sabe quais são as palavras que você precisa, né? Que são diferentes das que eu preciso ouvir. Então, faça essa lista. Eu quero te lembrar o que Paulo disse lá na carta aos Romanos. Romanos 12, 2.
E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. Sabe onde a transformação começa? No nosso entendimento. Quando você passa a entender quem você é para Deus, que você não é fruto do acaso, que você não é uma obra que deu errado, sabe? E você pode ter essa conversa com o próprio Deus, como eu fiz. Onde você estava quando isso aconteceu comigo? Onde você estava? E aí Deus te mostra onde ele estava, como ele me mostrou. Eu não sou a filha preferida dele, tá? Ele não tem preferidos. Então pode perguntar que ele vai falar também pra você. Ele me mostrou. Quarto e último ponto, que eu tenho uma reunião daqui a pouquinho, 8 horas da noite, temos que abraçar o propósito de Deus. Deus tem um propósito na nossa vida. Eu queria dizer isso pra você essa noite. Não queria deixar que você saísse dessa live sem ter essa certeza. Você não é fruto do acaso. Você não é um projeto que meio que saiu errado nos planos. Você não é o filho, a filha indesejada. Você não é essa pessoa. Você é uma pessoa que tem um propósito. Deus não fez ninguém sem um propósito. Ninguém veio sem um propósito. Eu sempre falei isso com os meus filhos. Vocês na vida vão ter muitas influências. Agora vocês têm que escolher se vocês vão ser influência ou vão ser influenciados. Porque é tudo uma escolha. E quando você entende que Deus te deu um propósito, você se torna uma influência. Porque se você descobrir o seu propósito, ninguém vai parar você. Você sabe para onde você está indo. Essa é a grande virada na nossa vida. E eu acho que muita gente pena ao descobrir o seu propósito. Que é um tema que eu vou trazer em breve, que é como eu já falei sobre o propósito de Deus, já falei várias vezes, agora eu vou falar sobre esse sentido da sua vida. Cada vida tem um sentido específico. Deus não fez a gente só para povoar o planeta. O planeta já está inchado. Sara tá lembrando que eu perguntei isso pro esposo dela, né? Porque eu falei que a grande questão da vida não é por que isso me aconteceu. É para que isso me aconteceu. Para quê? Essa pergunta eu fiz para Deus. Quando eu lidei com essa questão de abuso na infância, e eu perguntei, não por quê. Eu perguntei onde ele estava, ele me mostrou. Eu perguntei para quê. E hoje, olha, muitos anos depois, né? Décadas depois, eu fui entender para quê. Para quê? Para me conectar com as mulheres, para poder ajudar outras mulheres. Hoje tudo faz sentido. Hoje tudo está conectado. Só para você entender, quando eu era criança ainda, eu amava escrever. Eu amo até hoje, eu amava escrever. E eu escrevia muito. Então eu fazia curso de redação, eu publiquei 2 livros ainda criança, de poesias, toda conectada. Eu sempre participava de concurso de redação, eu era desse tipo de criança. E aí, claro, as experiências traumatizantes foram me travando, mas eu não deixei de gostar de fazer isso. Tanto é que foi aí que eu decidi me tornar jornalista. Decidi fazer jornalismo, mas como eu sempre gostei de arte, também fiz comunicação visual, belas artes. Aí fui por esses 2 caminhos. Só que o meu desejo ao fazer jornalismo era escrever para mulheres. Era o meu desejo do fundo do meu coração. Eu amava a revista feminina. Minha mãe assinava algumas, eu gostava de ficar folheando e lia aquilo, achava o máximo. Eu pensava, eu queria escrever isso, 5 coisas para fazer não sei o quê, 10 passos, 7 formas de fazer tal coisa. Eu gostava desse tipo de texto, achava gostoso de ler, simples, fácil, gostoso, didático. E eu queria escrever isso. Mas a vida foi me levando por outros caminhos. Então eu fui para televisão, fui trabalhar com TV, fiz rádio, paralelo à TV, depois fui fazer comunicação empresarial, e aí fui caminhando, vários caminhos. E o meu desejo lá de trás parecia tão distante, parecia que não fazia sentido. Só anos mais tarde, em 2013, quando Deus conectou tudo que eu já tinha feito com um ministério, tudo fez sentido. Hoje, o que eu faço? Eu tive essa revelação assim, há menos de 5 anos, quando eu olhei e falei, gente, hoje eu faço exatamente o que eu desejei no meu coração. Eu escrevo para mulheres, eu falo com mulheres, eu faço texto para mulheres, eu tenho meu site onde tem textos para mulheres que eu escrevo. E eu falei, Deus conectou tudo de uma forma que eu nunca poderia imaginar. Então, não fique confusa se as coisas estão caminhando por caminhos tão diferentes e fora do normal que você imaginou. Deus é aquele que conecta tudo e tudo vai fazer sentido.
Quando você olhar e falar assim, uau, tudo fez sentido agora. Então, se você já descobriu, que bom que você está nesse caminho. Se você não descobriu, eu vi que a Marisa Rio aqui entrou, a minha terapeuta capilar, tricologista, e a gente conversou sobre isso na entrevista que eu fiz com ela. Ela também ela trabalhou com paisagismo, com direção de empresas, e depois tudo se conectou. Quando as coisas vão se conectando, você vai entendendo o seu propósito, aquilo que você ama fazer, aquilo que você faz com gosto, com facilidade, aquilo que nos conecta, aquilo que você fala assim, eu faço isso com excelência, porque a excelência é a marca de Deus. Tudo que a gente faz com excelência tem o DNA de Deus. E aí você vai entendendo, uau, é isso, foi para isso que eu fui chamada, tudo tá casando, tá tudo fazendo sentido. Bingo, você achou a resposta. E aí você consegue olhar para frente, olhar para o que Deus vai fazer, olhar para os planos de Deus, para os sonhos de Deus para sua vida. Então pensa nisso, quantas pessoas a gente não podia imaginar o que Deus estava fazendo e Deus fez coisas grandes. Eu gosto muito da história da Zilda Arnes, que é uma que foi, eu gosto muito dela porque minha mãe fez serviço social já tardiamente, minha mãe se envolveu muito com o projeto da Zilda Arnes, né? Que é aquele é um braço da Igreja Católica que faz aquele trabalho das crianças desnutridas. E até uma cunhada minha me deu o livro dela, a Penha me deu o livro da Zilda Arnes, conta a história dela, porque eu sou uma grande admiradora da história dela, porque é uma médica que teve vários filhos. Você fala, gente, fez medicina, já é uma carreira dificílima, desgastante, ela é pediatra, pensa nisso. Difícil demais. Ela decidiu fazer um trabalho voluntário. Ela descobriu a fórmula lá, a multimistura, que acaba com a desnutrição. Ajudou a acabar com a desnutrição no Brasil. Uma coisa tão simples. E aí ela morreu fazendo o que gostava. No outro país, levando o projeto da multimistura, morreu lá num atentado. Morreu fazendo o que amava, gente. Já idosa, já avó. Falei, que coisa, assim, brilhante. Uma pessoa que descobriu o seu propósito. E cumpriu ele até o fim, guardou a carreira, cumpriu, né? Cumpriu a carreira e guardou a fé. Que coisa linda. Esse é o meu desejo, sabe? Esse é o meu desejo, terminar a vida guardando a fé, cumprindo a carreira, aquilo que Deus propôs para nós. Então, a gente tem que ter essa visão. A Michelle tá aí, ó, compartilhando vários versículos que vocês podem se apoderar, se apossar, tomar posse deles, falar assim, isso é para mim hoje, no dia de hoje. Tá escrito lá, mas é para mim hoje. Tome posse dessas palavras e viva isso. Então, o que você vai fazer? Escreva aquilo que você sonha. Sabe aquele sonho de criança? Porque a gente sabe que é Deus quem coloca em nós tanto querer quanto realizar. Então, pega aquele sonho de criança e fala: Deus, eu tô longe daquilo que eu sonhava em fazer. Será que tem algum jeito? Será que o Senhor está montando um caminho? Porque Deus é especialista em criar caminho no deserto. Então, às vezes você não está vendo o caminho, mas ele já viu. Eu nunca podia imaginar o que Deus estava fazendo, mas ele estava. Eu nunca podia imaginar que eu ia escrever para mulheres, aquele sonho lá de trás quando eu comecei, e Deus fez. Então, é isso. Escreve suas metas, escreve seus sonhos, não seja modesta nesse papel, seja ousada. Não é? Seja ousada, fala, ai, Senhor, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo, e depois, sabe o que você faz? Entrega para Deus em oração, fala, Senhor, tudo que for do Senhor, que prospere, o que não for do Senhor, que o Senhor livre. Sabe? O que for do Senhor, que prospere, o que não for do Senhor, que o Senhor me livre disso. E aí, para encerrar, então, vou resumir tudo que a gente falou aqui nessa live, mas vale a pena você ouvir desde o comecinho. Identificar o seu passado, perdoar o seu ofensor ou a si mesma, renovar sua mente e abraçar o seu propósito. Isso é um jeito de se livrar do peso do passado. Então, eu quero te convidar hoje a deixar para trás e dar um passo para o futuro. Para de andar para trás, você não é caranguejo. Vamos dar um passo para o futuro e vamos avançar nos sonhos de Deus. Deus tem muitos sonhos para nós. Nós não somos aqui nem marionetes e nem somos esquecidas. Nós não estamos aqui esquecidos nesse planeta, não. Deus tem um plano para nós. E a coisa mais bacana que a gente pode fazer para nós e para o mundo é cumprir o nosso propósito. Talvez seu propósito seja amar sua família e criar grandes homens, assim como a mãe de Franklin Roosevelt criou um grande filho, que foi um presidente maravilhoso dos Estados Unidos. Ela fez isso. A missão dela era criar um grande homem, criar o presidente dos Estados Unidos. Eu sei que muitas mães aqui têm uma mãe aqui que com certeza
tá com essa incumbência de criar o nosso presidente. Então, cumpra bem o seu papel, se for esse, ou se for ser uma grande médica, uma grande empresária, uma grande engenheira, uma grande advogada, não importa o que Deus te chamar a fazer. Não importa se uma coisa que pareça muito grande ou muito pequenininha para o mundo, porque para Deus não tem isso, tudo é grande para Ele. Então, foca nisso que eu tenho certeza que Deus vai confirmar no seu coração, tá bom? Um beijo grande, amanhã tem mais live e eu espero você. Deus abençoe, ótima noite, bom descanso. Tchau, tchau.